Quem eram as mulheres aos pés de Jesus? Segunda parte. Comentário de Mari Persona. Essas são as atividades do cristão. Ele é convertido por Deus, né, para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho. Então, a nossa expectativa constante é de a qualquer momento sermos chamados. Ou chamados pela morte, porque o Senhor pode nos chamar pela morte também, para nos encontrarmos com Ele, ou sermos chamados no arrebatamento, quando soar a trombeta de Deus, que não tem nada a ver com a 7ª trombeta lá de Apocalipse, porque lá é a trombeta do anjo, é outra trombeta. A trombeta do arrebatamento é para reunir os salvos para levar para o céu. A trombeta do anjo, a última trombeta do 7º anjo de Apocalipse, é a trombeta para o reino de Cristo ser estabelecido na terra. É outra trombeta, então é outra situação. Mas a expectativa deve fazer parte, sim, da nossa vida o tempo todo. Essa passagem aí, ela é diferente das outras, né? Como foi bem observado. Porque em uma é uma pecadora se aproximando de Jesus e deixando claro o sentimento daquele fariseu de ele não ser tão pecador quanto ela. E ali tem um detalhe importante, né? A mulher que vai e chora aos pés de Jesus, enxuga suas lágrimas com seus cabelos. Esse detalhe ali, importante daquela passagem, é que ela estava totalmente submissa, não é? Ela estava totalmente reconhecendo o seu pecado, e o fariseu não. O fariseu se achava mais importante e menos pecador. E ele, além disso, ele teve que aprender da maneira mais difícil ali, mais desonrosa, que ele estava diante do Filho de Deus que era capaz de ler os seus pensamentos. Vamos voltar lá, Lucas 7, versículo 39, né? Quando viu a mulher ali, aos pés de Jesus, o fariseu, quando viu isto, quando viu que o tinha convidado, falava consigo, ou seja, ele estava pensando, dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, agora tirou a máscara do fariseu, né? Respondendo Jesus, disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse, dize-a, mestre. Então ele vai tocar justamente o assunto da mulher, do pensamento que o fariseu estava tendo do Senhor Jesus. Agora, outro ponto aqui, vamos voltar lá na passagem que o Berto acabou de ler, Mateus 26, está aqui. Mateus 26, versículo 7, né? Esse capítulo é interessante porque, veja só, que ele compromete todo mundo por meio do testemunho dessa mulher. Essa é a maneira como um cristão, quando se dedica a Cristo e à adoração do Senhor neste mundo, ele influencia todo mundo ao redor, porque faz com que, quando a luz brilha, o que acontece? As trevas não conseguem suportar aquilo. Quando quem já teve o costume de sair pelo meio do mato, né? Você precisa pegar uma pedra, tem uma pedra grande, se você pega a pedra, levanta a pedra. A hora que você levanta a pedra, tem um monte de lacraia, aranha, escorpião embaixo da pedra, e sai tudo correndo, se enfiar em algum buraco, enfiar embaixo de outra pedra, porque eles não suportam a luz. E assim foi aqui nessa passagem, quando começa o Senhor declarando, né, bem sabeis, no versículo 2, que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo, reuniram-se na sala do sumo sacerdote, e aí eles vão tramar a prisão e morte de Jesus. E ainda com áreas de religiosidade, porque eles falam assim, não durante a festa da Páscoa.
para que não haja alvoroço entre o povo, porque o povo já estava considerando Jesus como um profeta. Aqui, o que acontece quando uma pessoa demonstra devoção ao Senhor? O que acontece? A luz brilha. Levanta a pedra. Levanta a pedra, os escorpiões, as lacraias, os bichos, as baratas, ficam desesperadas. Então, nessa mulher agora, abrindo o seu coração em adoração, ela derramando esse unguento sobre a cabeça do Senhor, é claro, ele explica isso, que ela de alguma forma tinha tido a revelação que ele iria morrer. Ela tinha sido revelado a ela que ele ia morrer. Mas ela já o preparava, então, para o seu sepultamento. Mas aí, quando ela derrama essa luz, né, no ambiente, o que acontece? Os corações se revelam. Primeiro já tinha revelado o coração dos fariseus, dos sacerdotes, dos escribas, tramando a morte do Senhor. E agora, os corações, quando ele fala isso no versículo 26:8, capítulo 26:8 de Mateus, os discípulos, vendo isto, indignaram-se. Aqui não é só Judas, como numa outra passagem que fala que Judas estava interessado no dinheiro. Aqui não. Os discípulos, vendo isso, indignaram. Por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Os pobres, sempre tendes convosco os pobres. Então isso aqui também é uma lição importante, a gente entender que a pobreza no mundo não vai acabar. Há 2000 anos o Senhor Jesus falou que os pobres estariam sempre aí. Não vai acabar, porque a pobreza faz parte dos problemas trazidos pelo pecado sobre a humanidade. Então não adianta, é uma ilusão. É claro que nós devemos ajudar os pobres, nós devemos praticar caridade, mas é uma ilusão achar que alguém vai acabar com a pobreza. Nenhum governo, nenhum candidato, ninguém, nenhum prefeito, vereador, governador, presidente vai conseguir acabar com a pobreza. Não consegue, porque os pobres sempre tendes convosco. Vai ter sempre pobre, não tem jeito. Não tem jeito. A ideia do comunismo era igualitária, né? Um governo igualitário. Todos são dono de tudo. Vê no que deu, né? Vê no que deu. A Venezuela, 10 anos atrás, era um país rico, próspero, mais de 10 anos, né? 10 anos ela tem de socialismo. Mas era uma das economias mais importantes do mundo. Vê o que é a Venezuela hoje. O pessoal comendo lixo nas ruas. Então a ideia de socialismo, de comunismo, que todos serem donos de tudo, isso não funciona. O homem ele é por natureza egoísta por causa do pecado, então ele sempre vai furar esse bloqueio, vai sempre furar esse plano, né? Então essa mulher, ela na sua ação, ela revela os corações. Isso é interessante. Isso é interessante, porque quando nós agimos em conformidade com a palavra de Deus, no compromisso que nós temos com Ele, não com as pessoas ao nosso redor, o que vai acontecer? A luz vai brilhar. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. A luz vai brilhar. E as pessoas vão perceber isso. E aí, cada barata, cada lacraia vai sair correndo para um lado, porque não vão suportar aquela iluminação toda. Não é? É o que aconteceu com essa mulher. É o que acontece, por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 3, na demonstração que Pedro faz de mulheres casadas com maridos incrédulos ou desobedientes à palavra. 1 Pedro 3:1, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte ou pelo andar de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, só pelo exemplo, considerando a vossa vida casta, em temor. E aí ele vai falar que o enfeite delas não seja o exterior. Aqui não está proibindo o frisado de cabelos, uso de joias de ouro e compostura dos vestidos. Não é isso que está falando a passagem. O enfeite não seja este. Percebe? Pensa assim, uma mulher muito sábia, muito inteligente, em qualquer coisa, mesmo nas coisas do mundo, ou se ela abre a boca e começa a ensinar uma classe de alunos, coisas assim muito
bem elaboradas, ninguém mais percebe na roupa dela, no penteado dela, nas joias dela. De repente, a atitude dela, a vida dela, é que vai ser o enfeite. O enfeite dela não vai ser aquilo que é o exterior só. A mesma coisa uma mulher cristã, né? Tem mulheres cristãs que são muito bonitas. Você olha, mas qual é o enfeite dela? Todo lugar que ela vai, todo mundo gosta dela. Todo mundo gosta dela. Ela dá um testemunho maravilhoso. Onde ela vai, não que ela fique falando de si mesma, mas a sua maneira de agir, a sua caridade, as suas boas obras, tudo isso é o que enfeita a vida dela. Aí você pergunta, mas com que roupa ela estava? Rapaz, nem percebi, viu? Nem percebi. Ela era tão carismática, né, na sua maneira de ser como mulher cristã, que ninguém percebeu a roupa, o cabelo e as joias. Então aqui está mostrando como a atitude de um cristão deve ser o que vai influenciar realmente as pessoas que estão em redor. E ali aquela mulher, na sua atitude de adoração, de louvor a Cristo, de reconhecer que ele ia ser morto, ia ser sepultado, e ela queria deixar uma honra feita a ele, isso fez aparecer as lacraias dos discípulos. E é uma vergonha, porque ali são todos os discípulos, né? Como nós já vimos, ali eram os seus discípulos vendo isto. Os seus discípulos vendo isto. E aí Judas sai dali então para ir trair o Senhor Jesus, em Mateus 26, 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes e tudo mais. Mas na outra passagem que nós lemos, eu acho que era em João 12, se não me engano, lá fala que era só Judas que ficou indignado, olha. João 12, 4. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento e 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Então a outra complementa essa, porque realmente os discípulos foram revelados por sua mesquinhez. É isso que aconteceu lá. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.